Olá pessoal, aqui é a Nubia Cassani, profissional de Educação Física na Saúde. Vou conversar hoje com a Mônica Zeno, psicóloga clínica, da abordagem humanista e existencialista, que faz atendimento com adultos, adolescentes e pessoas idosas. O que eu percebo como psicoterapeuta é a quantidade de idosos que vêm buscando psicoterapia e com narrativas de sofrimento, muito em função da perda de identidade que acontece nesse momento. Mas o que é ressignificar? É um exercício de autorregulação em relação à vida, né? Novas escolhas, novos interesses, novas motivações só podem acontecer se a pessoa vive o momento presente. Ou seja, só podem acontecer se a pessoa está em contato com a sua totalidade quanto pessoa, né, psicológica, emocional e física, sem perder de vista a relação com o mundo, né? As relações sociais, as relações familiares, até a própria relação também financeira. Tudo isso precisa ser vivido no aqui e agora da situação. O que eu mais vejo é as pessoas nesta fase da vida querendo se comparar com fases anteriores. Isso só despotencializa. Novas escolhas precisam ser feitas a partir de quem se é no momento presente, no aqui e agora vivido, né? É importante a gente pensar que aceitar as limitações não significa dizer conformismo. É fundamental que a pessoa nessa fase se aproprie de quem ela é e da sua nova realidade. E a partir daí construa novos interesses, novas motivações. É possível a gente pensar num voluntariado, em viagens que a pessoa nunca fez. É possível se pensar numa relações talvez mais humanizadas, onde haja menos cobrança, que essa pessoa saiba aproveitar um pouco mais do tempo livre dela. Isso tudo traz um bem-estar psicológico, emocional, traz uma relação mais saudável com o outro, que é fundamental. Quando a gente fala de idoso e a gente fala de isolamento social, é um grande fator aí para se pensar em depressão. Então essas questões elas precisam ser melhor estruturadas na vida da pessoa para que ela possa ter mais fluidez na vida, né? Nuber, pensando bem na questão da prevenção, da promoção e da reabilitação da saúde do idoso, como é que você acha que a educação física pode contribuir, o exercício físico de modo geral pode contribuir, principalmente com esse teu olhar integrativo, né? Qual é a contribuição? Então, Mônica, muito do que tu trouxe hoje, falando sobre o ressignificar o papel do idoso, o idoso além de ser uma pessoa sábia, com muita informação, com muita bagagem de vida, ela também tem um histórico de práticas mente-corpo, de práticas motoras, desde a infância, de prazeres com a relação do movimento que ela carrega em si. E também uma outra forma que eu vejo que a gente pode, como profissional de educação física, incentivar os idosos e as pessoas adultas no processo de envelhecimento, que eu já considero a partir dos 30 anos que a gente já começa a ter todo esse processo modificado fisiologicamente, né? Eu vejo que a abertura para o novo, para novas possibilidades de movimento, de práticas de corpo, de práticas esportivas, e isso faz com que o idoso adquira mais autonomia para o seu cuidado, tenha também uma relação saudável com outras pessoas de várias idades, praticando esportes coletivos, por exemplo, corrida, ciclismo, outras práticas como práticas de dança de salão. Todo o movimento, ele traz em si novas formas da pessoa se expressar, inclusive práticas de treinamento de força dentro de sala de musculação ou atividades ao ar livre, em contato com a natureza. Várias formas de estimular com que esse idoso adquira um novo olhar para o seu dia a dia, para o seu cuidado, para a sua alimentação, para a qualidade das suas relações também. E pela abordagem integrativa, eu trago também uma outra forma da pessoa ampliar esse cuidado numa fase que é uma fase nova da vida dela, incluindo a visão do pertencimento de outros projetos, de empreendedorismo sênior, se ela tem interesse, um sonho, um desejo de fazer alguma atividade profissional
que ela deixou para trás por algum motivo, por alguma razão, por algum momento da vida que não foi favorável, geralmente os idosos se organizam com mais tempo, com mais cuidado, com o apoio de outras pessoas. Com nível de engajamento maior. Exato. E com várias gerações junto no projeto também, porque os jovens de todas as idades, que são inteligentes emocionalmente também, falando, eles têm o interesse em aprender com as pessoas que viveram mais. E isso faz com que o papel da pessoa idosa seja mais valorizado como uma pessoa sábia, uma pessoa que reconhece o dia a dia como todo dia uma nova oportunidade de viver melhor e com uma atenção plena, né? Que é um dos focos da abordagem integrativa, é o momento presente. E outra relação que eu trago também do exercício, que ele favorece a autonomia da pessoa a adquirir o autocuidado em relação à sua espiritualidade, a viver em comunidades de várias formas, comunidades não só relacionadas a práticas mente-corpo, a práticas esportivas, a práticas de relaxamento, a viagens, a funcionalidade do corpo e da mente, uma mente ativa, favorece com que a pessoa tenha o seu envelhecimento natural, progressivo, que faz parte do nosso processo do corpo, com todas as mudanças sendo recebidas de forma mais suave, mais fluida, como tu colocou, né? É um pouco do poder entender que essa busca pelo sentido da vida de uma forma mais integrativa, ela não acaba. Ela precisa sempre ser constituída de acordo com aqui agora das situações, né? Então, nesse momento da vida, é preciso também construir novos sentidos e novos significados para que a vida ganhe fluidez, né? Independente de qual momento se está na vida, né? Assim, essa eu acho que é a grande percepção que a gente tem quando a gente fala não só de idoso, mas da construção de uma vida saudável, que é o aprender a se autorregular diante da vida, né? Assim, buscando novas escolhas, considerando quem se é no momento presente, né? A realidade que está sendo vivida no momento presente. É super significativo a gente ter um olhar se apropriando da nossa história, né? Se apropriando de quem somos, né? Assim, eu vejo que muitas das vezes esses estereótipos que a gente falou anteriormente, eles acabam obstruindo esse quem somos, né? As pessoas elas ficam ali orbitando nas crenças que são muito limitantes, ao invés de fazer contato com talvez com essa essência que constitui quem somos, né? Então há uma realidade interna que precisa ser contatada para que a gente possa, de uma certa forma, transpor as crenças tão rígidas, né, que são impostas nessa fase da vida, né? Assim, é isso, né? Obviamente que também há uma mudança coletiva, né, de políticas públicas, né, da forma com que a gente compreende essa pessoa na sociedade, mas é sempre uma construção subjetiva e individual, né? Bem esse ponto que a gente poderia ressaltar também. E quanto ao exercício físico, na minha percepção, fisiologicamente, ele também corrobora até com a construção da dignidade, da busca pela autonomia, porque perder a autonomia há uma perda de dignidade muito grande. E isso em termos psicológico e emocional, isso é adoecedor, perder a dignidade, né? Então o exercício físico, ele cumpre também essa função da manutenção da dignidade, da integridade, da plenitude, isso tudo através do exercício físico, né? Se sentir integrado com o seu próprio corpo, né? Assim, então eu acho que isso corrobora demais, né? Para uma saúde mental, né? E conhecer o próprio corpo. Exatamente. Conhecer o corpo através do movimento, através da expressão do movimento. Exatamente. Em qualquer prática. Eu tenho experiência aqui no Rio de Janeiro, Mônica também deve ter, de ver os idosos na praia praticando atividade física em qualquer horário. Às vezes os idosos são em maior número dentro dos espaços de atividade física ao ar livre do que os jovens. Sim, dependendo do horário. Dependendo do horário. Eles tomam conta. Isso eu acho maravilhoso. Assim, a cabecinha branca correndo do meu lado.
Eu acho lindo. Uhum. E outra forma também de prazer do movimento são os eventos de dança de salão, os eventos de forró. Eu vejo muito idoso participando de sarau, ou então outros tipos de atividades culturais que fazem com que o idoso tenha maior propósito do porquê que ele mantém a sua saúde, porque ele quer viver mais, de todas as formas. O exercício ele colabora muito para a prevenção de demências, para a prevenção de riscos de quedas, para a prevenção da sarcopenia, que é a perda da massa muscular a partir dos 50 anos é muito mais acelerada comparada das mulheres, mais acelerada comparada com os homens. Nós, na menopausa, depois dos 50, a gente perde até de 2 a 3% mais massa muscular do que os homens. E também previne outros tipos de doença como osteoporose, que causam umas fraturas, que geralmente vêm em função das quedas, que as quedas vêm em função do músculo pouco ativo, de um músculo enfraquecido, pela falta de estímulo. Então o exercício, ele assim como a terapia, como a psicoterapia, ele faz parte do cuidado da prevenção do adoecimento físico, mental e da promoção da saúde. Não é apenas na área curativa que a gente entra com o cuidado, não. É antes, e isso faz também com que a pessoa, se for ter um momento de baixa imunidade, de adoecimento, vai ser um momento muito leve, uma rápida recuperação, porque a pessoa já está com o seu organismo fortalecido, fazendo todos esses cuidados. Então é a forma como a gente quer viver, decide o que a gente faz hoje. Adoecimento. Essa ideia de autocuidado atravessa a vida. Ela não pode estar isolada numa única fase, né? Então, construir uma relação com o autocuidado que envolve algumas tríades, né? Como a gente já sabe, que é a tríade psicológica, emocional, relacional, física e espiritual também, né? É fundamental ao longo da vida. Quanto mais rápido a gente identificar isso como a ideia de autocuidado de uma forma de uma totalidade, melhor será. Né? Não há por que deixar isso para se pensar nisso no processo de envelhecimento, né? Assim, quando as questões, que nem, eu diria que essas questões motivacionais é que nem o corpo, é que nem o músculo, ele precisa ser desenvolvido ao longo da vida, né? Não se espera se dar saltos, né? Então isso é gradativo, uma construção que acontece desde sempre. Então esse seria o grande pensamento, né? De construir isso paulatinamente ao longo da vida, né? Muito mais fácil do que querer depois dar um salto lá em algum momento mais avançado, né? Essa seria a ideia. Mônica, tu trazendo o link com salto, com crenças, o estímulo do corpo em qualquer fase da vida também se faz dentro de um treinamento físico, o estímulo para potência muscular, que é o salto. Então a crença que o idoso não faz determinado movimento porque já estou velho, eu já não faço mais isso já não é mais para uma pessoa da minha idade, isso na educação física, na saúde contemporânea, ela cai por terra. Toda pessoa consegue fazer todo o movimento de forma progressiva, gradual, didaticamente, vai avançando, como salto, como corrida, como qualquer esporte de aventura. Tem idosos que praticam esporte de aventura até no mar, e fazem atividades online também, como pilates online. Tem idosos super tecnológicos, não necessariamente precisa da tecnologia e da aventura para fazer esses movimentos. Sim. A pessoa pode fazer uma caminhada no seu bairro, que seja a sua atividade, uma dança. Então, toda forma de movimento, claro que com o apoio também do cuidado da saúde especializada, é bem-vinda. Uma coisa que eu fico pensando é que às vezes as pessoas têm uma percepção de exercício físico muito vinculado à academia. Sim. E não é bem isso. Não. Eu, por exemplo, eu transito em ambientes, né, no ciclismo, né, eu vejo idosos pedalando, né. Hoje eu faço karatê, eu vejo idosos no karatê.
Aqui o que a gente está falando é ter uma relação com o corpo, né? Onde esse corpo ele é estimulado também. Um corpo estimulado também promove uma mente estimulada, né? Essa seria a ideia. Também abre possibilidades até relacionais, né? Veja como eu falei, eu faço parte de um grupo de ciclistas onde tem idosos, então esses idosos se relacionam, né? A mesma coisa no karatê é feito em grupo. Então as coisas são todas integradas, não precisa se pensar num aparelho de academia, né? Não precisa, assim. Há sim uma descoberta a ser feita do que é mais adequado, mais apropriado, do que eu gosto mais, do que vai fazer mais sentido. Esse que é o grande barato, né? É isso. E a pessoa pode iniciar a sua prática de movimento ou de cuidado com a saúde em grupos de idosos ou em grupos mistos. Sim. Ela que escolhe o que é melhor para ela. Esses dois exemplos da bicicleta e do karatê são totalmente mistos, né? Tem criança de 10 anos no karatê, a gente de 70, a mesma coisa na bike, né? A gente quanto mais adulto, mas é muito interessante isso, né? É o diferente, eu diria que é o contato com aquilo que é diferente de si que traz a renovação. Sabe? Culturas diferentes, experiências de movimento, de corpo diferente. Exatamente. Abertura para a vida. E isso que é o mais interessante, né? Porque essa que eu acho que é a grande mudança, né? Quando a gente fala do idoso, aberto para a vida. Infelizmente, nossa realidade sociocultural faz um movimento contrário e espera-se que essa pessoa se feche. Exato. Porque, como eu disse antes, espero que essa pessoa esteja doméstica, seja uma pessoa que está em casa e que obedeça. Então, mudar essa realidade sociocultural é aos poucos, mas é sempre algo do indivíduo. Ele precisa querer estar no mundo. Ele precisa se dar o direito de estar no mundo, sabe? A psicoterapia, ela vai nessa construção, né? Do querer estar no mundo, o querer experimentar o mundo, ao não se conformar com aquilo que essas crenças limitantes acabam impondo à pessoa. Esse que é o grande barato na psicoterapia, né? Na construção disso. Né? E falando sobre idade, tem duas relações que eu queria trazer aqui. Idade cronológica e idade biológica do corpo. O que é possível fazer, que cabe a nós, hoje, ou as pessoas já com 60 a mais, para a gente reduzir a velocidade dessa idade, desse avanço da idade biológica. O que eu estou querendo trazer aqui? Por exemplo, se eu tenho um estilo de vida hoje, 40 anos, ou 60 anos, que eu não tenho boas relações com o meio, eu me isolo bastante, eu consumo muito álcool ou muitos alimentos que me causam adoecimento de vários sistemas do corpo, inclusive mentais, né? Pela intoxicação de vários alimentos que são ruins até para a saúde cerebral. Isso faz com que o meu organismo fique extremamente sobrecarregado, acelerando o processo de metabolização e de envelhecimento dos órgãos. Envelhecimento da função que poderia ser até mais desenvolvida se eu tivesse um estilo de vida saudável e ativo. Relacionado à idade biológica e idade cronológica é que numa avaliação física por scanner de composição corporal que a gente realiza aqui nesse espaço, a gente consegue avaliar como que está a condição de saúde da pessoa hoje, de qualquer idade, de 5 anos até 60 a mais. Essa avaliação é proposta. E com esses dados a gente tem uma informação de o quanto de tecido metabolicamente ativo a gente tem no corpo, que é tecido saudável, né? Às vezes aparece 5 anos mais a idade que a pessoa tem hoje, tem 40 anos de idade, tem 45 de idade biológica. Então o organismo dela está sobrecarregado 5 anos mais para frente em função do estilo de vida e da saúde dela atual hoje. E o exercício físico, ele promove uma regressão desse processo de envelhecimento por vários mecanismos, inclusive epigenéticos, que é a alteração do meio que a gente tem de fatores positivos para que a nossa mudança genética seja
avançada e beneficiada com o nosso envelhecimento saudável. Então, o exercício físico, a prática regular de atividade física ao longo da vida, em estudos, trazem 7 anos a mais de vida para a gente. Fora que outros fatores, assim como a saúde mental, a prevenção de processos de demência, de depressão, controle da boa alimentação, né? O meio influencia bastante. Isso também são fatores que somam a vida de idosos com mais de 80 anos, que chegam a passar da média populacional brasileira. Era isso que eu queria dizer. E é interessante quando a gente pensa em vida ativa, a gente pensa que é a pessoa que é a autora e ator principal da própria vida. E isso faz toda a diferença quando a gente fala de saúde, né? Saúde de um olhar mais integrativo, a partir dessa totalidade, né? O entender que a tua narrativa, a tua biografia de vida, ela é contada por você, né? Assim, há que rever essas crenças muito a nível individual, que é o que a gente faz na psicoterapia, né? Quais são as crenças que estão limitando essa pessoa a poder transitar. Como eu disse antes, sim, existem de uma certa forma certas limitações, mas limitação não é a mesma coisa que conformismo, né? Então há desenvolvimentos a serem feitos, o que a gente faz é convidar essa pessoa para gradativamente, de uma forma da delicadeza em relação a ter mudanças na vida, né? Se colocar como um agente ativo da própria vida. Essa seria a ideia. E para fechar, Mônica, eu vejo que o envelhecimento saudável pela abordagem integrativa, ele se resume a 2 palavras, que é sutileza e complexidade. Que ótimo. Na psicoterapia eu uso muito delicadeza da mudança. Exato. Não é na ruptura, mas é na delicadeza gradativa da mudança, né? Olha quanta beleza tem isso, né? Beleza e possibilidade. Aqui a gente tem um olhar humanizado para a mudança, né? Não é alguma coisa que é para ser disparado. Importa muito mais a direção do que a velocidade nesse sentido. Essa é a ideia, é o convite para a pessoa. Quero te agradecer pelo bate-papo, foi ótimo. E da próxima vez a gente ofereça travei a língua, pensei. Novos temas. Ofereça novos temas, convidando novas reflexões, um novo contato com o corpo. Essa é a ideia. E as pessoas que têm interesse em conhecer como que, dentro dessa abordagem integrativa, a psicologia e a educação física podem colaborar, a gente continua à disposição nos nossos perfis, nossos contatos ficam à disposição aqui na legenda do vídeo. E o convite fica aqui para que a gente se cuide cada vez mais, né? É isso mesmo.